equipe de divulgação científica do Desmistifica, estamos aqui para saber um pouco mais do trabalho desenvolvido pela estudante do IFPR Campus Londrina, Cecília Avancini, que está no 4º ano do curso técnico em informática integrado ao ensino médio. A gente quer apresentar para vocês um pouco do que ela está desenvolvendo. Primeiramente, qual é a área do seu trabalho? Então, o meu trabalho eu desenvolvo ele juntamente com o professor Black, né? Então, está dentro da área das ciências sociais, mas ele envolve muita coisa. Ele envolve a informática, ele envolve a sociologia, ele envolve outras áreas como a linguística também. Então, essas áreas em principal, assim. Uhum. E qual é o título? Então, assim, se eu for pensar em um título exato, eu ainda não tenho. Mas eu vou falar para vocês, então, o tema, né? Que o tema é a desigualdade de gênero dentro da área de TI e como ela influencia a vida das estudantes do IFPR Campus Londrina. Uhum. Você pode descrever um pouco de como foi, pelo menos, começar a desenvolver o trabalho? Então, antes de começar a falar sobre o trabalho, eu acho importante falar sobre como eu cheguei a essa ideia, né, a esse tema. E foi assim, eu entrei no IF em 2017, em uma sala de 40 alunos. E de 40 alunos na minha sala, apenas 8 eram meninas. Então, era um número assim, 8 ou 9, não lembro exatamente. Mas um número assim, muito diferente, sabe? Uma discrepância muito alta. Daí eu comecei a perceber que isso não era apenas na minha sala que acontecia. Então, nas outras turmas também tinha um número muito menor de meninas. Não só dentro do IF, mas assim, nas universidades, nas empresas. Então, assim, não existem muitas mulheres programadoras, mulheres que atuam nessa área. E daí eu fui pesquisar e descobri que, na verdade, as mulheres já foram a maior parte das formandas, das atuantes na área de informática, né, de TI. E daí, inclusive, a primeira programadora do mundo foi uma mulher, né? Não sei se vocês sabiam, mas eu acho legal. E aí, o que eu pensei? Nossa, por que isso acontece? Como que as mulheres eram uma maioria, né, nessa área e passaram a ser minoria? Por que isso acontece aqui na minha escola? Por que na biotech tem tantas mais meninas do que no Tinfen? Daí essas coisas começaram a me deixar muito encucada, assim, sabe? Muito curiosa. E, além disso, assim, é uma realidade que me afetava, uma coisa que eu vivia, eu percebia que isso influenciava em outras questões. Então, no tratamento que as meninas recebiam de professores, de alunos, era muito diferenciado. Eu sentia que minhas amigas e que eu, muitas vezes, assim, nos sentíamos incapazes de programar. E eu não entendia exatamente por que isso acontecia. Eu achava que era... mas, na verdade, não. Tem todo um contexto por trás disso que faz com que muitas vezes as meninas sejam desestimuladas, não, assim, se sintam muito desestimuladas a trabalharem com informática, com matemática, e isso desde a infância. Então, um exemplo, assim, de quando a gente é bem criança, geralmente, assim, uma brincadeira para meninos, pista de Hot Wheels, onde você tem que montar, pensar em trajetos, e tudo isso está estimulando o seu raciocínio lógico, certo? Uhum. Agora, já as meninas, nessa mesma idade, brincam de boneca, brincam de casinha, brincam de professora. Então, inclusive, assim, brincam com papéis que geralmente são atribuídos às mulheres. Então, mãe, professora de criança, sabe? Esse tipo de coisa. Então, aí todas essas coisas, assim, eu comecei a perceber e pensei, bom, vou colocar isso dentro de uma pesquisa, né? E aí eu já estava dentro do projeto do Black. Antes eu desenvolvi uma pesquisa sobre movimento estudantil no começo do primeiro ano, e daí no segundo ano eu decidi que esse seria o meu tema, e daí desde então eu comecei a pesquisar. Então, eu primeiro escolhi
como eu iria fazer isso, né? Eu sempre quis muito incluir a realidade do nosso campus, então eu sempre quis muito, assim, colocar os relatos das meninas do campus, as situações que aconteciam no campus. Então, o que eu decidi? Que eu ia trabalhar com grupos focais. E daí, eu até no ano passado realizei o meu primeiro, foi muito legal e foi muito, assim, chocante, né? Eu não vou divulgar o que foi falado lá aqui, porque eu fiz um termo com as meninas que só vou colocar anonimamente na minha pesquisa. Mas, assim, muito chocante, muitas coisas que eu tenho certeza que vocês nem imaginam que acontecem e que elas conseguiam relatar, sabe? E daí eu senti muito também, assim, que não era uma coisa da minha cabeça, sabe? Que elas realmente sentiam esse machismo mesmo, que elas realmente sentiam que existia desigualdade, que elas realmente sentiam que eram incapazes de trabalhar, que elas realmente sentiam que elas eram tratadas de maneira diferente, tanto pelos meninos, alunos, quanto pelos professores, e muitas outras coisas, né? E outra coisa importante também é o número de professoras de informática no IES, que foi uma coisa que também me deixou bem curiosa. Se eu não me engano, são 4 professoras, então, assim, poucas, né, em relação ao número de homens também. Isso é mais uma prova dessa desigualdade. E aí, bom, continuando, eu realizei o meu primeiro grupo focal, e transcrevi e comecei a analisar os dados. Eu uso o método da análise do discurso, que, assim, resumidamente, é uma metodologia onde você procura entender como os discursos fazem sentido em determinados contextos. Então, vou dar um exemplo simples. Se você grita hoje, no Brasil, foi golpe, a gente vai associar, muito provavelmente, ao impeachment da Dilma e a essas situações, certo? Agora, se você grita isso há 50 anos atrás, isso vai ter um sentido completamente diferente. Então, a mesma fala, dependendo do contexto, do local onde você está, da época em que você está, ela se transforma, ela muda de sentido mesmo. E daí é super legal, né? Então, eu tento, através desse método que reúne conceitos da sociologia, da linguística, da psicanálise, eu busco entender como os discursos das meninas como os discursos das meninas refletem essa situação de desigualdade, essa situação de machismo. Aí, basicamente, como eu cheguei ao meu tema foi assim, né? Eu acabei falando um pouco a mais aí, mas foi muito assim, percebendo a realidade em que eu vivia, a realidade de outros locais, a realidade das minhas amigas. Daí eu decidi que ia pesquisar com isso. Uhum. Muito interessante, e é uma temática, assim, bem recorrente, porque, inclusive, eu, pertencendo a outros cursos, ouvi já alguns relatos mínimos, porque eu não convivo tanto com o TINFEM, mas eu já ouvi, sim, relatos, e é muito interessante o seu tema. Você tem mais alguma coisa a acrescentar, Cecília? Próximas etapas? Bom, agora eu estou no 4º ano, então esse é meu tema do TCC também, né? Então, o que eu vou fazer? Eu tive um problema com esse grupo focal que eu citei antes, então talvez eu não consiga colocá-lo na minha pesquisa. Então, eu vou realizar outros, é o que eu pretendo, né? Analisar, escrever isso, e o que eu quero, assim, de verdade, é conseguir fazer, tipo, não chocar as pessoas, porque eu acho que isso não é chocante para ninguém. Eu acho que todo mundo percebe, mas eu quero conseguir fazer com que as pessoas, pelo menos dentro do nosso colégio, percebam que isso aconteça para poder motivar alguma mudança, sabe? Porque muitas vezes é um tema deixado de lado, assim, a gente não para pensar sobre, assim, principalmente os meninos, né? Eles não, muitas vezes, assim,
às vezes nem por maldade, mas eles não param para pensar, nossa, tô sendo machista, ou nossa, isso não é certo, ou nossa, ela não é menos inteligente que eu, na verdade. Então, eu acho que é um tema muito deixado de lado, assim, e eu queria conseguir mostrar isso para as pessoas, sabe? E daí eu já apresentei em alguns eventos científicos, né? Já apresentei na Semana de Sociologia da UEL, no Cotuca, no CEPIM, e eu gostaria também, assim, de levar isso para o máximo de locais possível, né? Porque eu vejo que, assim, ao meu ver, é uma temática muito relevante, muito importante, e que não é muito falada. Então, quando eu vou pesquisar artigos sobre o tema, livros na área, esse monte de coisa, é um material muito escasso, assim, sabe? Tem muito pouca coisa. Então, eu acho que, além de muito relevante, é um tema, assim, até inovador, porque não é muito comentado. E, basicamente, é isso. Daí, só se vocês tiverem alguma pergunta, obrigada aí pela oportunidade, adorei falar com vocês, com alguns imprevistos sempre, né, mas foi muito legal. Bom, pelo que eu tô vendo, eu acho que não tem nenhuma pergunta, mas nós que agradecemos muito a sua contribuição, tá ajudando a gente a começar finalmente nosso projeto também. E realmente uma temática muito relevante e que a sociedade muitas vezes deixa de lado. Então, eu acho que é isso. E muito obrigado pela sua apresentação. E eu espero que isso chegue através do nosso projeto, chegue a mais pessoas do que. Obrigada a vocês, eu tô adorando também o jornalzinho, tá super legal que vocês estão postando lá, parabéns para vocês, tô muito orgulhosa, aí até falei com o Rander ontem, né, que ele tá no Grêmio, que eu tô achando incrível o que vocês estão fazendo, parabéns, gente, e muito obrigada mais uma vez.